Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós agora estamos continuando o nosso curso de Live Bytes do básico ao avançado e estamos falando de RTTI e especificamente nessa aula de atributos customizados, que é uma feature muito interessante do Delphi a partir de 2010, que nos ajuda a colocar informações adicionais dentro das nossas classes, dos nossos objetos, para a gente recuperar isso por meio do nosso mecanismo de reflexão, que é a RTTI. Os ORMs, frameworks muito famosos que tem no mercado, todos eles trabalham muito com atributos customizados. Se você vê em algum momento no Delphi uma anotação desse tipo, colchete, algum nome, e dentro dele um parênteses com passando valores, parâmetros, isso são atributos customizados. E LiveBinds usa muito isso aqui. Então eu queria mostrar isso para você, saber como funciona, ver como é interessante. No final dessa aula eu quero mostrar um pouquinho como eu uso isso nos meus códigos. E você vai ver o poder que isso aqui tem. Isso é legal. Por mais que não seja foco de um curso de LiveBinds, mas é um conhecimento adicional bom para dar uma boa base para você. Então, como é que a gente cria um atributo customizado? Um atributo customizado nada mais é que uma classe que herda de tcustom attributes, tá? Faz uma classe herdando de tcustom attributes, implementa ela normalmente e coloca um construtor. Isso é obrigatório. O construtor é obrigatório. Não dá para fazer aquele construtor vazio. Você tem que criar um construtor, tá bom? Você tem que criar um construtor para sua classe para ela poder ser um atributo customizado. Então, como é que a gente faria isso? Bem simples, bem simples. Ó, já estou aqui no nosso projetinho, aquele nosso que está lendo os dados de um objeto. Nós fizemos aqui uma classe clientes. E agora vamos criar uns atributos customizados para colocar nessa classe. Vamos lá, new, nova unit, type. Vamos chamar aqui de meu atributo, não vou nem dar T ao nome. Vou botar só meu atributo. Class e é de ter custom attributes. Pronto. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Meu construtor. Okay? Vou botar aqui um private e um public. E vou fazer aqui um constructor. Create. E eu vou dizer o seguinte, eu quero passar aqui parâmetro 1, parâmetro 2. Assim, beleza. Vou criar aqui duas variáveis privadas. Uma chamada fParâmetro1, string. Outra fParâmetro 2, string. Vou criar aqui um método chamado function getParâmetro1, retorna um string. E function getParâmetro2, string. Vou implementar isso aqui rapidinho. O que eu vou ter aqui no meu create? fParâmetro1 recebe parâmetro 1, fParâmetro 2 recebe parâmetro 2. Só isso. No meu get, vou dar um result, parâmetro 1, result, tá errado, parâmetro, não é parâmetro, é fParâmetro, e aqui fParâmetro 2. Só isso. Então eu vou receber dois parâmetros e vou ter dois métodos para recuperar os valores desses parâmetros, ok? Salvo aqui. Lá na nossa pastinha, vamos chamar aqui de atributos customizados. E agora eu vou vir aqui na minha classe cliente, vou dar visibilidade ao meu atributo customizado e eu vou colocar esse meu atributo em algum lugar aqui. Vou colocar aqui na própria classe. Tá, vou colocar aqui. Meu atributo, ó, abri colchete, Ctrl barra de espaço. Ele já me abriu, ó, meu atributo. Coloquei um parênteses, ele já me pergunta, parâmetro. Parâmetro 1 vai ser parâmetro 1. Parâmetro 2 vai ser parâmetro 2. Pronto, fechei o colchete. Isso é um atributo customizado. Isso aqui não vai ter poder nenhum sobre a minha classe. Nenhum. Ele não vai mexer em nada, mudar nada aqui. O que vai acontecer? Por meio disso aqui, eu consigo, em tempo de execução de projeto, recuperar uma informação e dizer, se essa classe está
com esse atributo dizendo isso, então eu vou ter esse comportamento ou aquele comportamento. Vamos lá para o nosso exemplo aqui da RTTI. Vamos pegar aqui o nosso próprio objeto. Vamos criar aqui um L atri do tipo TRTTI RTTI field custom do tipo tCustom attributes, tCustom tCustom attribute. Pronto, recuperando um atributo. Esse meu atributo customizado, eu coloquei ele em escopo da minha classe. Eu não coloquei num field, nem no evento, nem numa propriedade. Se ele está na classe, então como é que eu vou recuperar ele? Vamos pegar isso aqui. Vamos trazer aqui para baixo. E vamos botar aqui, ó, atributos. Beleza. Não vou ter um... Eu vou ter aqui um LATTR, aquele que eu criei. E eu vou dizer o seguinte. Não vou pegar minhas properties. Eu vou pegar aqui os meus atributos. Vou esquecer isso aqui, não me interessa mais. E agora eu vou dizer atributo nome LATTR ponto. Tá. Agora eu já estou com isso aqui. O que está acontecendo? Eu já estou com o atributo, eu estou percorrendo lá meu objeto e pegando os atributos. Aí eu vou verificar o seguinte, olha, o atributo que eu estou pegando, LATTR, é um T, deixa eu tornar visível o atributo customizado, é um meu atributo. Se for, vem cá, faz um cast, meu atributo e pega aqui aí eu começo a ter acesso aos métodos que eu criei. Meu atributo parâmetro 1. Pá. E a mesma coisa aqui. Parâmetro 2. Tá. Mais. Pronto. É isso aí. Então agora, eu além de ter fields properties, agora eu vou ler os meus parâmetros. Ok. Beleza, ó. Meu atributo parâmetro 1, parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 2, que foi o que eu passei aqui, ó. Passei aqui. Agora vamos dizer que esse meu atributo não fosse ficar aqui no cabeçalho da classe, fosse ficar no field. Coloco aqui no meu field nome, beleza? E vou colocar aqui no meu field endereço também. Vou chamar isso aqui, ó, parâmetro 1 do endereço, parâmetro 2 do endereço, aqui parâmetro 2 do nome, parâmetro 1 do nome. Aí a gente vem aqui e muda isso aqui, ó. Vou pegar isto aqui, vou pegar aqui, ó, vou pegar isso aqui, vou trazer aqui para os fields e dizer, ó, encontrou meu field? Encontrou. Agora, depois que você encontrou meu field, traga os atributos do meu field. Ó, que legal. Os atributos do meu field. Eu vou pegar o meu LType, o meu LField aqui, e vou dizer, ó, LFields get attributes. E aí o resto fica a mesma coisa. Então vamos lá. Como o meu atributo agora está nos fields, ó, field nome, atributos do field nome, parâmetro 1 do nome, parâmetro 2 do nome. Field endereço, atributos do field endereço,
parâmetro 1 do endereço, parâmetro 2 do endereço. Compreende como isso é poderoso? Compreende como você consegue colocar informações nas suas classes, nos seus objetos, e recuperar isso e tomar decisões no teu código? Muito bacana, né? Então, ó, isso é RTTI, isso é atributos customizados. E a RTTI te auxiliando para recuperar essas informações e fazer muita coisa. Se eu pegasse isso aqui e passasse para as properties, mesma coisa. Eu viria aqui na property e buscaria, ok? Vou te dar um exemplo aqui agora de uma aplicação minha que eu usei isso e ficou muito show de bola. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui, vou abrir um projetinho de uma aplicação, só para você ter uma ideia do que é possível fazer, caso você não tenha experiência com atributos customizados. Mas olha que bacana, eu vou entrar aqui no mobile, eu vou entrar aqui no FV, esse daqui nessa aplicação mobile aqui de força de venda. Essa é uma aplicação de um curso nosso de força de venda. Olha que legal. O que eu fiz aqui, ó? Eu criei aqui, ó, uma classe de atributos customizados. Tá aqui. Útil, atributos, validação. Acho que esse... Deixa eu ver. Acho que é essa aqui. Não, não é essa não. Ah, não, é essa mesmo. O que eu fiz aqui, ó? Eu tinha uma necessidade de criar validações nas minhas telas. E eu não queria ficar fazendo aquele negócio de se preencher o campo, faça isso. Se o CNPJ estiver certo, faça isso. Se estiver errado, faça aquilo. Eu não queria fazer dessa forma, eu queria automatizar esse processo e que ele ficasse de uma forma muito fácil de outras pessoas aplicar validações. Então, o que eu fiz? O que eu criei? Eu criei atributos customizados para as validações que eu queria. Por exemplo, quero validar um CPF. Eu criei um atributo chamado CPF Validation. Dentro dele, eu tenho uma function chamada Validate, que ela vai me retornar verdadeiro ou falso, se validou ou não validou. No construtor, eu recebo o nome do componente de tela, que vai estar sendo validado, ou seja, edit CPF, tá bom? Eu pergunto, vou validar esse campo toda vez? Por padrão, sim. Agora eu posso criar uma regra. Valido esse campo se isso for verdadeiro. Para que serve isso aqui? Imagine um caso como esse. Eu tenho um campo que serve para CPF e CNPJ. Quando esse campo vai ser validado pelo CPF? Quando o componente, a propriedade tal, estiver para a pessoa física. Quando estiver para a pessoa jurídica, eu não vou validar com CPF. Eu vou validar com CNPJ. Entendeu? Aí, validar se o valor do campo for. Ou seja, isso aqui são tudo, essas duas implementações aqui, servem para eu definir em que momento é que eu quero validar ou não, usar essa validação ou não. Você vai já entender isso aqui, ó. Então, eu tenho CPF Validation, CNPJ Validation, em branco Validation, e eu posso criar aqui quantas outras validações eu quiser. Criei também um método chamado TryValidationComponent, que ele serve para quê? Ele vai percorrer um formulário específico e vai procurando as validações. Se ele encontrar a validação de CPF, ele dispara a validação de CPF e assim vai embora. E ele cria uma linhazinha, ó, vermelhinha, por baixo do campo para indicar que esse campo não está válido. Tá? Eu tinha que criar uma forma de validar que eu não queria encher de mensagem na tela, de informações na tela. Eu queria simplesmente mostrar para o usuário isso aqui não está válido, de uma forma bem simples e elegante, que não ficasse enchendo a tela com mais show message, porque eu acho que no projeto mobile, esse negócio de show message, ficar aparecendo na tela muita mensagem, só atrapalha, tá? Então, voltando aqui para o conceito da coisa, são os atributos customizados. Eu criei esses carinhas aqui. Todos eles herdam de TValidation Attribute, que herda por si do TCustom Attribute. Então vamos lá. Eu vou agora mostrar como é que eu fiz isso. Eu criei
Aí eu vou na minha classe lá, por exemplo, a minha classe forma de pagamento. Na minha classe forma de pagamento, eu mapeei ela, eu estou usando Aurelius aqui. Então eu mapeei, isso aqui são tudo atributos do Aurelius. Mas aí eu criei os meus próprios, então em alguns momentos eu uso eles. Deixa eu ver aqui, ó. Esse campo descrição, eu quero que ele seja validado, ou seja, eu coloquei o seguinte, em branco validation. Ele não pode ficar em branco esse campo descrição. Ele vai, e eu passo o nome do campo, do componente de tela que eu quero validar. Então lá na minha tela o componente se chama edt descrição, tá bom? E eu estou dizendo o seguinte, valide ele para ele não ficar em branco, ok? Se eu pegar, por exemplo, a classe cliente, que ela é bem maior. Na classe cliente eu tenho aqui, ó, o CPF e CNPJ. O que, que eu fiz aqui, ó? CPF Validation, o nome do componente edt CPF CNPJ. Validar quando? Quando o campo tipo pessoa for igual a zero, ou seja, quando for pessoa física. Quando não for, eu vou usar CNPJ Validation, o mesmo componente, dizendo quando o tipo pessoa for igual a 1. A UF, quando for em branca, valide, e assim vai. Então, olha o mecanismo de validação que eu criei, e que eu posso implementar isso em qualquer classe minha agora, que já está tudo prontinho, bonitinho. Olha como é legal. Eu vou executar aqui para você ver como ficou. Tan, 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 tan. Aqui eu vou entrar aqui no forma de pagamento. Ó, vou criar uma nova forma de pagamento. Tá azulzinho, né? Vou passar. Ah, não, acho que não foi aqui. Não foi nessa não. Foi no condição de pagamento, Condição de pagamento. Tá azul, ó. Passei, ó. Ele disparou o meu evento e disse e liberou uma exceção. Campo obrigatório em branco. Essa exceção não aparece para o usuário. Ela está aparecendo porque eu estou em tempo de execução. Para o usuário, vai aparecer assim, ó, uma linha vermelha, sem nenhuma mensagem. Se eu preencho, a linha vermelha sai e fica verde, dizendo que o campo está ok. Se eu não preencho, ao sair ele dispara o meu Custom Attributes, ele vai lá, dispara o meu evento, que vai percorrer os meus atributos customizados daquela classe, da classe que é espelhado naquela tela, e ele valida. Ah, eu tenho lá um em branco, então campo obrigatório não pode ser em branco. Aí você perguntaria, mas Isaac, aonde que isso foi disparado? Aqui, ó. Quando eu fiz o meu atributo customizado, eu criei um método validate, correto? Então olha aqui. Então toda vez que eu crio um novo atributo customizado, herdando do meu validation attribute, eu vou ter um método validate. Aqui, ó. Eu vou ter que implementar, ele é um virtual, eu tenho que implementar na minha classe filha. Então eu vou lá. No método validate, quando eu percorro aqui, ó, eu disparo esse método. Eu pego o atributo customizado, eu comparo o nome do componente de tela com o nome do componente que eu estou esperando, vejo se está tudo lá bonitinho. Aí eu vou aqui e disparo o meu validate. Tá aqui e tal, e chamo o validate. Quando eu chamo esse validate, ele vai executar uma das minhas classes de validação. Uma das minhas classes de validação. Onde é que eu estou com as minhas classes de validação? Estão aqui, ó. Classe, class, validação, 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 atributos de validação. Cadê? Classe, cadê? Aí regra, validação, são as interfaces. Tá aqui, classe validação. Aí eu venho e digo aqui, ó, se for validar em branco,
Ou seja, se lá é o custom attribute do em branco, ele vai cair e vai chamar esse método aqui. Nesse método eu vou lá e faço. Instancio o tvalidação, passando o conteúdo. Dentro dele eu tenho um método que valida e ele é que forma aquela frasezinha, ó, campo obrigatório em branco. Ó. Tá vendo? E eu crio as minhas regras. Com isso eu vou separando as minhas regras de validação, eu crio classes que vão tratando as regras de validação bem separadinhas. Ou seja, se eu quiser criar novas validações, eu crio uma nova classe. Eu vou ter aqui, ó, eu vou ter a classe da validação do CPF, ó. Validações CNPJ, ó, validações em branco, CPF, CNPJ. Cadê minhas regras de validação de CNPJ? Estão todas aqui dentro. Então, o dia que eu quiser mexer nas minhas regras de validação, eu mexo lá na classe de validação. E por meio dos meus atributos customizados, eu não preciso ficar lá na tela perguntando isso. Quer ver? Olha o código de uma tela dessas. Aqui, por exemplo, no condição de pagamento. Olha aqui, aquela telinha que você viu. Na hora que eu vou salvar, como eu estou trabalhando com herança, ele está pegando tudo do CAD modelo. Ó. Na hora que eu vou salvar, ele executa try validation form. Acabou. Na minha tela aqui é extremamente limpo. Ó. Eu não tenho nada no botão salvar. Nada. Tudo está na herança. E eu não tenho lugar nenhum aqui, ó, pintando, gerando a linhazinha, nenhum lugar perguntando se isso, se aquilo. Sabe aqueles blocos de validação? Cara, tá tudo encapsulado, tá tudo organizado. E os atributos customizados me ajudam muito, muito com isso. O meu objetivo aqui era te mostrar uma aplicação prática dos atributos customizados. Eu espero que tenha sido proveitoso você ter conseguido compreender como é poderoso. Como é poderoso. Criei meu atributo, criei um método único, tá certo que inicialmente você tem todo um trabalho para montar isso aqui. Mas olha como isso é reaproveitável. Se eu criar uma tela agora, eu já crio a classe da classe mapeando a tabela do banco e já vou dizendo, olha, valida esse cara desse jeito, valida esse cara desse jeito, esse desse jeito, direto na minha entidade. Ou seja, dentro da minha entidade eu tenho todas as minhas regras de validação, exatamente onde tem que ficar, no model. As minhas regras de negócio, as minhas regras de validação tem que ficar aqui dentro, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar sobre RTTI e sobre atributos customizados. Eu espero que tenha sido bom para você e a gente vai se ver agora na nossa próxima e última aula desse módulo, que nós vamos falar sobre, vamos implementar o Live Bytes na mão. E você vai ver umas coisas bem legais acontecendo, tá bom? Deus te abençoe, eu aguardo você em nossa próxima aula. Até mais.